Aí, agora sim, tudo certo. Vou começar então. Não sei se vou conseguir terminar a aula hoje, qualquer coisa eu termino semana que vem. Eu acho que vou conseguir sim. É, Hoje a gente vai começar então. A gente terminou termometria, termodinâmica, graças a Deus. Vamos começar agora ótica geométrica. Estudar a luz e seu comportamento geométrico. Então, antes da gente começar a entrar nesses assuntos, a gente tem que entender primeiro o que é uma onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um material para se propagar. Elas se propagam no vácuo. E elas se propagam transportando energia. Toda onda transporta energia, assim como a onda eletromagnética. Mas elas também podem se propagar em meios materiais, como o ar, a água, o vidro. A luz, então, que vai ser o nosso principal assunto em ótica, é uma onda eletromagnética. Já se propaga no vácuo, no ar e na água e tem um comportamento eletromagnético. E qual é esse comportamento eletromagnético? É o que está aqui nessa figura. As ondas eletromagnéticas elas se propagam em um campo elétrico perpendicular a um campo magnético. É desse jeito que elas conseguem se propagar. Então, elas têm uma parte elétrica e uma parte magnética, por isso que elas são eletromagnéticas. Outros exemplos de ondas eletromagnéticas, a gente tem as microondas, o raio-x e as ondas de rádio também. Aqui é uma figura mostrando o comprimento de onda e a frequência dos diversos tipos de ondas eletromagnéticas. Então, a gente tem a onda de rádio, que tem um comprimento de onda de 10 elevado à terceira, de 1.000 metros. É muito próximo do tamanho de prédios. Então, você percebe que é uma onda com um grande comprimento de onda. Aí tem as micro-ondas, já vai diminuindo o seu comprimento de onda. Aí aqui tem uma relação aqui embaixo do comprimento de onda com alguns materiais. Aqui a gente tem a onda eletromagnética visível, que é a luz, a ultravioleta, que em cima a gente tem algo falando se esse tipo de onda eletromagnética penetra a atmosfera terrestre ou não. Então a gente percebe que a de rádio consegue, as microondas não conseguem, a luz consegue. As ondas ultravioletas, raio-x e raios gama não conseguem aquela proteção da camada de ozônio, né? A gente tinha falado no efeito estufa. Aí aqui a gente tem a frequência. Então, quanto maior é o comprimento de onda aqui, menor é a frequência. E aqui é a temperatura dos objetos que, que vão... A temperatura esses objetos conseguem emitir essas radiações luminosas, essas radiações eletromagnéticas. Você vê que a partir de 10.000 kelvins que você consegue emitir raios-x e raios gama. O corpo, nessa temperatura, começa a emitir raios-x e raios gamas. Então, agora a gente vai adentrar no que é luz. Luz, então, vai ser a energia que vai se propagar por ondas eletromagnéticas em frequências que sensibilizam nossos olhos. Então, o que é isso? Aquelas ondas eletromagnéticas que batem em algum objeto e depois se refletem em nossos olhos, a gente consegue ver, consegue entender a informação que aquela onda está gerando para a gente, é o que a gente chama de luz. Então, essa parte aqui, ó, essa onda eletromagnética visível é o que a gente chama de luz, que tem um comprimento de onda de 0,5 vezes 10 a menos 6 metros e que tem uma frequência de aproximadamente 10 elevado a 15 Hz. É o que a gente vai chamar de luz. E a luz, ela pode ter tanto um comportamento de onda eletromagnética como um comportamento de partícula.
a gente vai adentrar um pouco mais para frente. Agora eu vou falar um pouco sobre anos-luz. Ano-luz é uma medida de comprimento. Então, quando a gente fala de luz, a gente fala de toda onda eletromagnética, a gente fala de uma onda que tem uma velocidade muito grande. A maior velocidade que existe, que é no valor de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, no vácuo e no ar. Então, quando você tem uma velocidade tão alta assim, você precisa utilizar para fazer os seus cálculos algumas outras unidades para distância, porque senão, se você ficar usando o metro, vai ser muito grande. Então eles adotaram uma medida de distância quando se fala de distâncias muito grandes, que são as distâncias geralmente do universo, que foi chamado de anos-luz. Então, anos-luz é a distância que a luz consegue percorrer em um ano. Então, a gente sabe que a velocidade, pela cinemática, a gente aprendeu. A velocidade é a distância dividido pelo tempo. Então, se a gente tem que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava, que foi feito por diversos experimentos, eu não vou adentrar aqui, e a gente sabe a quantidade de segundos que tem no ano, que eu não sei de cabeça, eu também não coloquei aqui, mas se a gente fizer uma conta, a gente consegue descobrir. A gente vai ver que essa distância de um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Você percebe que é um valor muito grande. Então, como um facilitador, eles adotaram essa unidade de anos-luz para se referir a distâncias muito grandes, a distâncias do universo. Então, quando vocês se depararem com esse termo, um ano-luz, 2 anos-luz, lembrem que é a distância que a luz percorre em um ano. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a luz e como a gente vai adotar uma maneira de estudar ela de maneira geométrica. Então a gente vai representar a propagação da luz por raios luminosos. Vão ser essas linhas orientadas aqui que vão indicar a direção e o sentido da propagação. Vai ser indicado por uma seta também. Então, a gente vai ter uma linha horizontal com uma seta que vai indicar para onde aquele raio de luz está indo. Dessa maneira, a gente vai indicar a propagação da luz de maneira geométrica. Aqui, a gente tem os chamados feixes de luz. Então, quando a gente se depara com feixe de luz ou pincel de luz, vai ser a aglomeração de vários raios de luz para a formação desse feixe de luz aqui. Esse feixe de luz pode ser cilíndrico ou nessa forma de plano de duas dimensões aqui, que é o que geralmente vai acontecer mais, assim. Então aqui a gente percebe uma lupa, e a lupa, a gente vai aprender mais para frente, ela vai converger esses raios de luz. A gente vai aprender isso mais especificamente mais para frente também. E aqui, então, a gente vai ter um pincel cônico convergente, porque os raios de luz estão convergendo a um ponto. E forma um cone. Depois desse ponto, eles começam a divergir. Então, isso aqui é chamado de pincel cônico divergente. Agora, a gente vai falar sobre fonte de luz. A gente tem dois tipos de fontes de luz. O que é uma fonte de luz? É uma fonte luminosa, que é um corpo que é capaz de emitir luz, um corpo visível que é capaz de emitir luz. O que é emitir luz? O corpo ele pode emitir luz própria e é chamado de fonte de luz primária, o corpo luminoso. Então, o que é esse corpo capaz de emitir a luz própria? É o Sol, que emite sua própria radiação eletromagnética, chamada de luz visível,
além de outras radiações eletromagnéticas, uma lâmpada que também consegue emitir a onda, uma onda eletromagnética de frequência do espectro da luz, uma vela também, uma chama, consegue emitir sua própria luz, e as estrelas, que são a mesma coisa que o Sol, também conseguem emitir sua própria luz. Acho que eu não lembro se eu falei, eu deveria ter falado no outro slide lá. Toda onda eletromagnética tem a velocidade da luz. Então, quando a gente fala de onda eletromagnética, a gente fala de velocidade de 3 × 10⁸ metros por segundo. A luz é apenas uma onda eletromagnética que tem uma frequência que nossos olhos são capazes de interpretar e nos mostrar algo, nos mostrar algum objeto que é capaz de refletir a luz. E o que é a fonte de luz secundária? É exatamente aquele objeto, aquele corpo que consegue refletir a luz, ele está recebendo a luz, uma parte ele absorve, uma parte ele reflete. Às vezes ele não absorve nada também, mas a gente vai adentrar isso mais para frente. E ele vai ser uma fonte de luz secundária. Ele vai refletir a luz. E aquela luz vai chegar aos nossos olhos e a gente vai conseguir interpretar pelos nossos neurônios conectados aos nossos olhos, por nossa capacidade de interpretar a luz e conseguir transformar aquilo numa informação visual. Então, isso vai ser uma fonte de luz secundária ou corpo iluminado. O corpo vai receber a luz e vai refletir aos nossos olhos. Então, a Lua não emite luz própria, apenas reflete a luz do Sol. Uma cadeira reflete a luz do Sol ou de uma lâmpada. Então, aqui são vários exemplos de um corpo iluminado ou fonte de luz secundária. A gente vai falar um pouco sobre meios de propagação. Os meios que a luz consegue se propagar. Então, quando você está observando um objeto, isso quer dizer que os raios de luz estão atingindo seus olhos para processar aquela informação. Então, aqui a gente tem uma flor. E essa flor está emitindo raios de luz que estão sendo refletidos do Sol, que é uma fonte de luz secundária, para o seu olho. Você está conseguindo interpretar aquela forma, a forma da flor, as cores que estão vindo para os seus olhos. A gente vai entrar nas cores um pouco mais para frente também. E agora, mudou, não é mais uma flor, agora é uma borboleta. Agora a gente vai falar sobre os meios que a luz se propaga. Então, aqui na figura 1, a gente tem um meio transparente. Então, aqui a gente tem uma borboleta, e aqui a gente tem os nossos olhos, e aqui a gente tem um meio transparente. Pode ser o ar, pode ser um vidro. E os raios do sol estão batendo na borboleta ou de alguma lâmpada, e eles estão se propagando em direção a esse meio transparente. E eles vão continuar se propagando de maneira linear até chegar aos seus olhos. Então, você vai conseguir observar a borboleta de maneira nítida. Na figura 2, a gente tem um meio translúcido. Meio translúcido, a gente pode falar da água. A água é um pouco de um meio não totalmente transparente, mas um meio translúcido. A gente pode falar de vitrais, também que são os meios translúcidos, não conseguem transmitir de maneira linear igual ao meio transparente. Então, eles transmitem a luz ainda passa por eles, mas de maneira desordenada. Então, quando o seu olho recebe essa informação, ele recebe uma imagem não nítida, porque a luz não está se propagando de maneira linear. A luz, como eu tinha falado antes, se tem alguns comportamentos de partícula. E aqui a gente consegue observar esses comportamentos, pois as partículas de luz estão sendo interferidas por algumas partículas desse meio translúcido. E aqui seria o meio opaco. Novamente, a gente vê o comportamento da luz de maneira de partícula, em que esse meio opaco impede que as partículas de luz atravessem, se transmitam
pelo seu corpo. Então, você não vai conseguir enxergar um objeto que esteja atrás de um meio opaco. O que seria um meio opaco? Uma mesa, uma porta, o próprio corpo humano. Agora a gente vai falar sobre os princípios da ótica geométrica, os princípios da luz. Como a luz se comporta? O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, a luz em meios homogêneos e transparentes, como a gente viu aqui anteriormente, em meios translúcidos e meio opacos não, ela vai ter um comportamento linear, um comportamento retilíneo. Ela vai se propagar em linha reta. E qual é a consequência disso? Aqui a gente consegue observar a sombra se formando. As sombras, a luz, quando se depara com o meio opaco, ela não atravessa esse meio opaco, mas ela está atravessando pelo ar, que é um meio transparente. Então, você percebe que há um contorno exato da sombra em relação ao objeto opaco. Então, por isso que a gente consegue identificar que a luz se propaga de maneira linear em um meio transparente. Porque se ela estivesse sofrendo variações não lineares, provavelmente não existiria essa sombra. Então, aqui, novamente, vários exemplos de sombra. E aqui, novamente, o princípio da propagação linear. Em um amparo com um buraco, a gente consegue ver a vela acesa, pois a luz está se propagando por esse orifício de maneira linear. E quando a gente tem os lasers, a gente consegue, e tiver uma substância que seja capaz da luz rebater nela e vir para os nossos olhos, a gente consegue perceber que a luz se propaga de maneira linear. O segundo princípio seria o princípio da independência dos raios luminosos. O que é o princípio da independência dos raios luminosos? Os feixes de luz, eles podem se cruzar e não alteram a propagação um do outro. Eles não variam a direção de propagação, igual um meio translúcido e um meio opaco faz com a luz. Então, a luz, quando interage entre si, se interage de maneira de onda. Ela não vai ter um desvio da sua propagação. O último princípio seria o princípio da reversibilidade. Eu tinha que ter explicado isso aqui. Então, quando a gente tem em algum show os holofotes, e você percebe às vezes que eles ficam se mexendo e passando os feixes de luz um pelo outro, você percebe que eles passam dentro e não sofrem nenhuma alteração. Então, com isso, você consegue perceber esse princípio da independência. Agora a gente vai falar do princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse princípio nos diz o quê? Que se um raio luminoso se propaga de um ponto A, reflete em um ponto B e chega a um ponto C, se esse raio sair do ponto C, chegar a esse mesmo ponto B e voltar ao ponto A, ele vai ele vai percorrer o mesmo caminho. Então, a luz saindo de um ponto A, indo ao ponto B e não ao ponto C, se sair de um ponto C e ir ao ponto B, ela vai chegar ao ponto A. Então, ela vai percorrer o caminho original e o caminho reverso. Então, esse princípio. A trajetória do raio de luz permanece a mesma quando se inverte o seu sentido de propagação. Então, é aquela explicação de quando você está num carro, você é um motorista e tem um passageiro atrás, se você está olhando para o passageiro através do retrovisor do carro e você está vendo o passageiro, isso quer dizer que se o passageiro estiver olhando para o retrovisor, ele também vai estar te vendo da mesma forma. E aqui é um outro exemplo, se a gente tiver dois espelhos colocados na mesma angulação, colocados aqui, e o raio luminoso saindo de Q está chegando em P, o raio luminoso de P também vai estar chegando em Q. Esse último princípio. Agora a gente vai ver como a gente vai aplicar esses princípios da ótica, esses princípios da luz. Primeiro a gente vai analisar
a luz sendo emitida de uma fonte pontual. Então, a gente tem aqui uma fonte que está emitindo luz, chamada de fonte F. E aqui a gente tem um corpo opaco, ou seja, a luz não vai passar por ele. É aquela mesma coisa que a gente estava falando da sombra anteriormente. Aqui a gente tem um anteparo, onde a gente vai conseguir observar o que está acontecendo. Então, a luz se propaga de maneira retilínea. Então, aqui existem vários feixes de luz saindo desse corpo para todos os lados. E esses feixes podem bater no corpo opaco e ser refletidos. E pelo segundo princípio lá, o princípio, que eu esqueci o nome, da independência, eles não alteram as suas direções, porque a luz não vai alterar a propagação da luz, da própria luz. E, então, esses raios de luz estão chegando no anteparo, mas os raios de luz que estão indo na direção do corpo opaco não estão chegando no anteparo. E isso é o que a gente chama, então, de sombra. Há um espaço aqui que não está recebendo luz. Então, a outra parte está recebendo. Então, está se formando uma sombra do objeto. Agora, a gente vai falar sobre uma fonte extensa, não é uma fonte pontual. É uma fonte... se a gente pegasse uma lanterna, ela seria uma fonte extensa também. Então, é uma fonte que ela emite luz de de toda a sua extensão. Então, há raios de luz saindo de toda parte dela. Então, o que a gente vai perceber quando a gente está lidando com uma fonte extensa e um corpo opaco e um anteparo ao fundo? A gente vai pegar dois pontos, o ponto superior e o ponto inferior. Porque a partir desses pontos não vai ter mais propagação de luz a partir dessa fonte extensa. E a gente vai traçar uma propagação retilínea que passa pela parte superior do objeto, que vai chegar aqui, e uma propagação retilínea que passe pela região baixa do objeto, que vai chegar aqui. A mesma coisa no ponto B da fonte extensa, na parte alta e na parte baixa do objeto. O que a gente percebe? A gente percebe que aqui, daqui até aqui, a gente consegue ver que está chegando um pouco de luz ainda, mas não toda a luz do objeto. A mesma coisa daqui até aqui. Está chegando um pouco de luz, porque tem raios de luz chegando aqui dessa parte superior, e aqui tem partes de raios de luz chegando dessa parte inferior, mas não da parte superior. Então, alguns feixes de luz estão conseguindo chegar a essa parte do anteparo, mas não todos os feixes de luz da fonte extensa que estão chegando nessa outra parte do anteparo aqui em amarelo. Mas, nessa parte em preto, você consegue perceber que não chega nenhuma luz vinda da fonte extensa. Toda a luz que deveria chegar nessa região está sendo bloqueada pela fonte opaca. Então, aqui, novamente, a gente tem o que a gente chama de região de sombra, mas essa região aqui, ela vai estar um pouco mais clara em relação à região de sombra, pois ela vai estar recebendo um pouco de luz. A isso a gente chama de região de penumbra. Agora a gente vai falar um pouco sobre o eclipse solar. O eclipse solar, a gente vai usar essa mesma coisa que a gente estava falando da fonte extensa. O Sol vai ser uma fonte extensa e quando a Lua estiver entre o Sol e a Terra, ela vai estar se comportando como um corpo opaco e bloqueando os raios luminosos provenientes do Sol. Então, novamente, a gente pega um ponto A na superfície, no ponto mais alto do Sol ali, e no ponto B, no ponto mais baixo. Traçamos de cada ponto dois raios luminosos, um passando pela parte superior da Lua, o outro passando pela parte inferior da Lua, mesma coisa no outro ponto. E, novamente, a gente vai ter, então, uma região de sombra, que não vai receber nenhum raio luminoso,
e uma região de penumbra, que vai receber apenas alguns pontos luminosos. Então, quando a gente tem um eclipse solar, não é de todo lugar da Terra que você consegue ver. É apenas de alguns lugares. E alguns lugares vão conseguir ver o eclipse solar total, que é essa região de sombra, e alguns outros lugares vão apenas conseguir ver um eclipse solar parcial do Sol. Aqui, nessa figura, a gente vê um eclipse total do Sol, e aqui um eclipse parcial do Sol. Então, quando você vê a Lua. Eu nunca vi particularmente um eclipse total da minha vida, mas acho que nos filmes há aquela representação, às vezes, da Lua entrando na frente do Sol. Um outro eclipse que acontece é o eclipse lunar. Por que a gente vê a Lua? Porque há raios luminosos provenientes do Sol que chegam na Lua e são refletidos pela Lua e chegam aos nossos olhos aqui na Terra. Agora o que a gente está falando é de uma fonte extensa, como o Sol, mas muito extensa, muito extensa. Porque em comparação com o ponto que vai ser protegido aqui. Por isso tem essa sobreposição. Então, novamente, a gente traça de um ponto a superfície da Terra e a parte mais baixa da Terra aqui. E a mesma coisa ali. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma região de penumbra, que é essa região toda aqui, uma outra região de penumbra aqui, e uma pequena região em que não está chegando nenhum raio solar. Então, a Lua, ela gira em torno da Terra, em movimento de translação, dessa maneira aqui. Então, quando a Lua chega em alguns pontos em que ela está entre a Terra e o Sol, e se ela estiver nessa região de penumbra, vai acontecer aquela mesma coisa, o eclipse parcial da Lua. Então, se tiver, se a Lua estiver nessa região de penumbra, você vai conseguir observar esse eclipse parcial da Lua. E dessa vez vai ser possível observar de qualquer lugar da Terra em que a Lua esteja virada. Então, se a pessoa estiver aqui nessa parte iluminada e a Lua estiver aqui, a pessoa não vai conseguir ver. Mas se ela estiver nessa parte escura e for possível observar a Lua, ela estiver em uma área que dá para observar, tipo aqui em cima, as pessoas aqui em cima vão conseguir ver. Aqui embaixo, as pessoas que estão nessa região vão conseguir ver. Então, será possível observar esse eclipse. E aqui está a representação do total da Lua, que vai ser quando a Lua estiver nessa área de sombra total. E aqui a gente tá vendo um pouco sobre as fases da Lua. Então, a gente tem a Lua nova, quando a parte não visível da Lua está sendo refletida pelo Sol, então a gente não vai conseguir observar a Lua. A gente vai ter aquela observação da Lua nova. Não é a mesma coisa que eclipse. Aqui o quarto minguante, quando a gente consegue ver apenas uma parte iluminada da Lua. Aqui a Lua cheia, quando a gente vê toda a parte visível da Lua. E aqui a quarto crescente, quando a gente também vê apenas uma parte da Lua. O que é importante aqui? Aqui vocês percebem que na posição de Lua nova, a Lua se encontra entre a Terra e o Sol. Então, quando acontece um eclipse solar, isso quer dizer que a Lua está na fase de Lua nova. E aqui na fase de Lua cheia, vocês observam que a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, quando a Lua está na fase de Lua cheia, é quando vai ser propício para acontecer um eclipse lunar. Agora, outra coisa que a gente vai falar agora é sobre a câmara escura de orifício. A gente vai, então, utilizar novamente os princípios da luz e adentrar um pouco mais na área geométrica desse estudo de ótica. Então, o que é essa câmara escura de orifício? É o princípio da câmera fotográfica.
Então, aqui a gente tem uma câmera totalmente escura. Não chega nenhuma luz, a não ser por esse ponto aqui. E há um anteparo aqui que consegue captar essa luz que entra por esse orifício e nos projetar uma imagem. Então, aqui nós temos uma borboleta. Então, pegaremos 4 pontos dessa borboleta. Um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Desses pontos, há feixes luminosos, lineares, chegando ao anteparo. Vocês percebem que quando a parte basal da imagem, a parte de baixo da imagem, passa pelo anteparo, ela chega a uma parte superior aqui. E a parte de cima chega a uma parte inferior. Então, isso quer dizer que o objeto vai estar invertido. A imagem captada por esse material aqui vai ser invertida do que a imagem real. E como essa distância aqui provavelmente é maior, quando a gente está falando de câmera escura, essa imagem aqui vai ser menor. Depois que a gente vai adentrar na semelhança de triângulos, vocês vão entender o porquê. Então, a gente vai chamar de O a altura do objeto, de I a altura da imagem, de Dzão a distância do orifício da câmera ao objeto, e de Dzinho a distância do orifício da câmera à imagem. E com isso a gente vai traçar 2 triângulos. Esses triângulos aqui, eles vão ser semelhantes pelo critério ângulo-ângulo-ângulo, porque eles têm o mesmo feixe de luz aqui, que chega ao mesmo objeto perpendicular. Aqui, essa distância aqui. É paralelo, não é perpendicular, paralelo. Então, a gente tem uma semelhança de triângulos aqui. Então, quando a gente tem uma semelhança de triângulos, a gente divide a altura do triângulo, que a gente chamou de Dzinho, que é a distância do orifício ao objeto, pela altura do outro triângulo, que a gente chamou de Dzão, que é a distância do orifício da câmera até o objeto. E a gente pode igualar isso à base do triângulo, que a gente chamou de altura do objeto, dividido... não, eu coloquei o Dzinho em cima, né? Então, vai ser igual à base do triângulo menor, que a gente chamou de I, a altura da imagem, dividido pela distância, pela base do outro triângulo, que a gente chamou de altura do objeto. Então, quando vocês tiverem algum exercício que te dá a altura do objeto, a distância do objeto ao orifício, a distância do orifício à imagem, e te pede para calcular qual vai ser a altura dessa imagem, é só utilizar a semelhança de triângulos. Outra coisa que a gente tem que falar é que às vezes tem alguns exercícios que nos dão uma imagem e pedem como vai ficar a imagem naquela câmera escura. Então, ó, é só lembrar que a imagem vai ser invertida. E se você pegar o ponto B, aqui até aqui, ela vai ser invertida e também vai ficar do outro lado do ponto B. Então, não sei se dá para ver o que eu estou fazendo com a mão, mas ela vai ficar meio que do outro lado também. Então, tem que lembrar disso. Se tiverem dúvida alguma vez, tentem desenhar isso aqui e puxar os pontos também. Mas ela vai ser invertida e também vai ficar do outro lado também. Aqui. Beleza. Tá. Agora a gente vai... como é que fala? A gente vai criar um critério de semelhança entre essa câmera escura e o olho humano. Rapidinhos aqui. Então, vai ser a mesma coisa. O olho humano se comporta como uma câmera escura. E a retina vai se comportar como a captação da imagem. Então, a luz está chegando em um lugar do olho chamado de cristalino, que converge a luz em um ponto, que é o orifício, e essa luz vai ser emitida para a retina. A retina, então, vai captar essa imagem, que essa imagem captada vai ser transmitida uma informação do nervo óptico, vai chegar no nosso córtex visual, no cérebro, e a gente vai conseguir interpretar essa imagem. A imagem
captada pela retina. Ela vai ser invertida, menor que o objeto, só que o nosso cérebro tem a capacidade de desinverter essa imagem e colocar de um tamanho mais próximo ao real. Alguns exercícios vão pedir para você também calcular a altura de algum objeto em comparação com a sombra que ele faz com a sombra de alguma coisa, uma árvore, um edifício, ou pedir cálculo da altura do edifício, da altura da sombra, qualquer coisa. Então, o que a gente pode utilizar nesse tipo de exercício? Os raios de luz, eles são, como a gente tinha falado anteriormente, retilíneos e se propagam de maneira perpendicular aqui também. É perpendicular, não? Estou errando toda hora. De maneiras paralelas. Nem todos, mas a gente como o Sol é uma fonte extensa, tipo, aqui provavelmente está chegando luz nessa área de sombra, mas existem raios de luz que estão se propagando de maneira paralela. Então, se a gente pegar esses raios de luz que estão se comportando vindo do Sol de maneira paralela, já que o Sol é uma fonte muito extensa, a gente consegue, então, utilizando a sombra que um edifício está fazendo e a sombra que uma criança está fazendo, se a gente tiver a altura desse edifício e a gente medir essa altura da sombra e a gente medir essa altura da sombra da criança, a gente consegue calcular, por semelhança de triângulos, essa altura da criança. Novamente, pelo critério ângulo, 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 porque os raios são paralelos. A gente tem, novamente, uma semelhança de triângulos. Então, dessa vez, a gente pode fazer aqui a base do triângulo dividido pela altura do triângulo, H dividido por D, vai ser igual à altura da criança dividido pela... A base do triângulo aqui, que vai ser a altura da criança, dividido pela altura do triângulo, que vai ser o tamanho da sombra. Então, é assim que a gente utiliza esses princípios da luz para calcular a altura de um edifício, percebendo a sombra de uma criança e a sombra dele, assim, e conseguindo medir. Agora a gente vai falar um pouco sobre o efeito Tyndall. O efeito Tyndall é isso que está sendo demonstrado aqui na imagem. É um efeito óptico que vai ser devido a uma solução coloidal. Solução coloidal é um tipo de solução em que as partículas têm um aspecto mais gelatinoso. E também tem algumas substâncias coloidais que são na forma de vapor também, como a gente pode observar aqui. E também nas formas de spray. Também são substâncias coloidais. Farinha, talco, neblina, nuvens também podem causar esse efeito Tyndall, que vai dar esse aspecto nebuloso da luz. Então, é quando a luz vai se dispersar, vai se espalhar em contato com essas partículas coloidais da neblina, das nuvens, da poeira, do spray, e vão provocar esse efeito aqui, que a gente consegue ver essa luminosidade de maneira nebulosa. Agora a gente vai falar sobre a cor de um corpo. Então, a luz, ela é formada, a luz branca, a luz que a gente vê, é uma luz chamada de luz branca. E ela é formada por um conjunto de cores monocromáticas, que a gente pode ver aqui na esquerda, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. E como a gente consegue observar esse padrão de cores da luz? No arco-íris, quando a luz ela é refletida numa gotícula de água que está na atmosfera, depois de um dia chuvoso, e você consegue observar que essa luz vai, então, se refratar. A gente vai entrar em mais detalhes em refração no futuro. Como cada cor de luz possui uma frequência diferente, a gente vai observar que a frequência
influencia em quanto a luz vai refratar ou não. O vermelho vai refratar mais do que o alaranjado, assim por diante, vai formar o arco-íris, que vai ser a saída de vários tipos de luz, de cores diferentes, da luz branca em si, devido a essa refração. É a mesma coisa que a gente vê no prisma, quando a gente coloca uma luz, ele se refrata lá, e também a gente consegue ver esses raios luminosos de cor diferente. Então, agora a gente vai falar como a gente consegue observar as cores dos objetos. Então, a luz branca ela é composta de cores monocromáticas. Se a gente juntar o vermelho com o alaranjado, pode dar uma cor de um outro espectro. Mas geralmente isso daqui é o basicão. É o que compõe a luz branca. Mas voltando aqui, a gente tem um objeto de uma cor vermelha. E a gente está colocando apenas luz vermelha, luz de característica de cor vermelha, luz de frequência vermelha. Essa luz vermelha chega ao objeto vermelho, o objeto vai refletir essa luz, porque a cor do objeto reflete aquela frequência de luz específica. Então a gente vai ver o objeto na luz vermelha, na cor vermelha. Se um objeto amarelo está recebendo luz branca, o que vai acontecer? Ele vai absorver todas as outras cores, mas ele vai refletir a luz amarela, a luz de frequência referente à amarela. Então, quando ele reflete essa luz amarela, você, observador, vai perceber que o objeto é amarelo. Novamente, corpo verde, luz branca reflete luz verde. A gente percebe que o corpo é verde. Um corpo de cor preta. A cor preta é aquele corpo negro que absorve toda a luz. Você não reflete nada, não reflete nada. Então você percebe que você não está recebendo informações de que tipo de cor é aquela que a luz branca está incidindo. Então você vai ver o objeto na cor preta. Agora, se a gente tiver uma luz de frequência apenas do espectro da verde, e tiver um objeto violeta, aquele objeto que apenas reflete a luz de frequência violeta, a gente está dando uma luz verde para ele, isso quer dizer que essa luz verde vai ser absorvida pelo objeto. Então a gente vai ver um objeto na cor preta, mesmo ele sendo naturalmente da cor violeta, se a gente estivesse jogando luz branca nele. E aqui, nesse último aspecto, a gente tem um objeto na cor branca, e a gente está incidindo uma luz vermelha nele. Um corpo da cor branca vai refletir todos os tipos de luz. Porque se a gente jogar uma luz branca num corpo da cor branca, a gente vai ver ele como branco. Então ele está refletindo todas as luzes do espectro branco, das cores monocromáticas que dão aquele aspecto do branco. Então, se a gente tiver uma luz vermelha em um objeto branco, a gente vai ver esse objeto na cor vermelha. A gente tem 4 minutos, vou ver se eu consigo fazer rapidão os exercícios aqui. A gente tem aqui, então, uma charge, e ele pergunta por que não a sombra do ioiô, que está na mão do menino, na parede. Ele pergunta ele faz 3 afirmações e pergunta qual está certo. 1. Ela está sendo projetada na sombra da pasta que o homem carrega. Sim, a sombra. Há uma projeção aqui de uma sombra da pasta, e há também uma projeção da sombra do ioiô, que não está que é a zona que não recebe a luz, que está provocando a sombra. E por isso a gente não consegue ver. Então está correta número 1. A pasta funciona como um anteparo opaco, impedindo a passagem de luz. Isso é verdade, só que não vai interferir na não presença da sombra do ioiô aqui, porque já não está passando a luz devido ao corpo opaco do ioiô. Então, já que não está passando luz que está projetando uma sombra, provavelmente aqui na pasta do ioiô e não na parede, isso não tem relação lógica com o porquê de não estar acontecendo a sombra do ioiô na parede. A luz caminha em linha reta, não sofre desvios que permitam a projeção da sombra do ioiô na parede. A gente sabe, então, que isso é falso porque ela sofre desvios. Quando ela
toca no corpo opaco, ela pode ser refletida, ela pode ser absorvida. Então, a alternativa A é a correta. Eu vou parar por aqui hoje e na próxima aula eu termino os exercícios, que eu acho que esse daqui vai exigir um tempo maior para a gente poder falar sobre. Então é isso, gente. Eu vou mandar o Fórmula aqui de novo. E muito obrigado. Até a próxima aula.